O programa está animado aqui, o programa de auditório está super lotado. O doutor Felício sendo requisitado aqui o tempo inteiro nos intervalos. Mas nós queremos agradecer mais uma vez a presença dele e da esposa dele, sobretudo agradecer a senhora. Mais a senhora do que ele, por tê-lo liberado a estar aqui prestando contas, na verdade, o que qualquer servidor público deveria fazer. O doutor Felício está aqui prestando contas para toda a cidade de Cabo Frio. Tem inclusive, doutor Felício, perguntas de pessoas de São Pedro da Aldeia, indagando o que será, se vai chegar também a operação em São Pedro da Aldeia, porque a empresa Prime atua lá em São Pedro da Aldeia, alugando ambulâncias, etc. Eu acabei de ver aqui no meu Facebook. Enfim, o senhor já viu a complexidade da situação aqui. Marcos Soares, nós temos aí o Edmilson. O Ed, que está aqui inclusive presente, o fiscal municipal tem uma pergunta a fazer aí por áudio ao doutor Laterça. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia Dirley, bom dia doutor, seja bem-vindo. Doutor, eu andei vendo algumas sessões de conversa telefônica e uma delas me chamou bastante atenção, que foi a conversa da dona Ruth com o Pablo e com o Bruno. A conversa com o Pablo, ela mostrou algumas nuances de envolvimento do prefeito com tudo isso aí, porque ele diz o seguinte: a dona Ruth pergunta pro Pablo por que mandaram o Charles parar. Charles é uma pessoa que eu não sei quem é, o senhor talvez até saiba e possa nos dizer. O que aconteceu? Aí o Pablo responde que foi o prefeito que mandou que entrassem mais as pessoas, tá? E que por isso mesmo o Charles teria que esperar que futuramente ele voltaria. Uma outra coisa, ele também cita o fato de vereadores indicarem. Eu pergunto ao senhor, doutor, será que os vereadores também serão investigados? Pelo que diz na conversa, que o Pablo fala, que a interferência deles. Porque é um serviço terceirizado, enfim, o que tem a ver vereador com isso? Não consigo entender. Então, o senhor, por gentileza, poderia esclarecer isso aí pra gente? Obrigado. Está aí a pergunta do fiscal municipal Edmilson Freire, o nosso Ed, conhecido como Ed, doutor Felício Laterça. Bem, Ed, a investigação vai se aprofundar, digo-se e repito, ela vai se estender. Quando você trata de outras autoridades, muda a questão, inclusive, do foro. Uma discussão que está tendo no Brasil, chamado foro privilegiado. Então, se você quiser investigar um vereador... Vamos ver quando o ministro Toffoli devolve lá o processo, né? Exato. Tá, essa questão. Devolve, Toffoli! Vamos fazer uma campanha. E se envolver o prefeito também, muda o foro, tá, para ser... Isso trata-se de justiça, tá, senhores? A questão da competência. A Polícia Federal é a mesma. Nós trabalharemos num caso. Esses casos estão sendo analisados a miúde, né, e vamos aprofundar todas as investigações. Como já foi dito também, nós não podemos entrar, né, falar de nomes e adentrar no mérito da investigação, porque essa questão está em sigilo. Mas fica registrado que nós vamos aprofundar essa questão e se houver, né, o viés da corrupção eleitoral, né, será. E aí muda, inclusive, né, se houver a viés da corrupção eleitoral, muda inclusive a justiça. Quem julga isso é a justiça eleitoral. E aí é o juiz e o promotor que é investido dessa função jurisdicional. E que é a Justiça Federal também. Ela é revestida de jurisdição federal. Mas na verdade isso é otorgado aos juízes e promotores estaduais. Estaduais, exatamente. Só para o pessoal ver. É verdade. Exato. Então há uma série de nuances, né, dentro do nosso sistema, mas isso pode acontecer. Mas aí, nesse caso, a Polícia Federal pode atuar. Aí, nesse caso, é atribuição nossa, sem sombra de dúvida. Exatamente. Então, sempre que tem a questão eleitoral, qualquer investigação eleitoral é feita pela Polícia Federal. Vocês vêm atuando os juízes estaduais, promotores estaduais, mas na verdade eles estão investidos de uma função jurisdicional federal. E por isso também traz a nossa atribuição.
Marquinhos Soares, Sim. tem um outro áudio aí do advogado Renato Carvalho, que estava até há pouco no estúdio, mas teve que ir para o consultório, porque além de advogado é também psicólogo, mas deixou uma pergunta aí por áudio ao nosso doutor Felício. Vamos lá, doutor Renato. Bom dia a todos, bom dia meu amigo de lei, bom dia doutora Terça. Nós estamos vendo hoje uma série de ações da Polícia Federal que resulta em prisões, em afastamento, até na queda de máscara de várias pessoas que eram consideradas intocáveis pela nossa crença, né, comum, pelo olhar que se tinha. Mas percebe-se que isso fica muito restrito às ações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e muito pouco tem se feito, ou tem se percebido, pelo menos para a população, em relação a ações do Ministério Público Estadual, dos grupos de combate à corrupção que não estão ligados à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, apesar de que agora, efetivamente, foi pela primeira vez, se viu uma ação forte nesse sentido. Mas, ainda assim, é algo tímido. O que diferencia, o que tem diferenciado o trabalho da Polícia Federal para que seja tão eficiente nesse sentido, e o que está faltando para que a gente veja isso nas outras esferas? Delegado Laterça. As perguntas elas vão, rodam, caem no mesmo ponto. Entendeu? É muito bandido para pouco mocinho. Entendeu? A gente precisa melhorar, né? Também a Polícia Federal também sofre, né, da necessidade de aumentar os quadros. Eu acho que uma resposta para Cabo Frio, para São Pedro da Aldeia, entendeu? Seria, nós temos Justiça Federal e Ministério Público Federal aqui ao lado, São Pedro da Aldeia. É verdade, é verdade. Por que não se tem uma delegacia de Polícia Federal aqui? Entendeu? Você é chefe de 21 municípios, vocês acham que eu me envaideço disso? Não, senhores. Gostaria que a Polícia Federal cuidasse de 2, 3 municípios, né? Então vocês, para quem não sabe também, nós só temos 6 descentralizadas no estado do Rio de Janeiro. Para isso se discute o orçamento, a autonomia da Polícia Federal para se ter um orçamento. Tem uma PEC, senhores, tramitando sobre isso. Então vai lá, quem souber da PEC, vai lá e aprove, manifeste, melhor dizendo, favorável a essa autonomia da Polícia Federal. Nós temos órgãos que são contrários, inclusive, à autonomia da Polícia Federal, dizendo que o órgão policial não pode ter autonomia. Nós sofremos diversos contingenciamentos. Falta também, às vezes, por contingenciamento, combustível à Polícia Federal. Faltam homens, faltam dinheiro para pagar a diária. Então nós temos toda a nossa estrutura, ela é movida também por dinheiro, que, modéstia à parte, é muito bem empregado. Então o que a gente precisa realmente? A gente precisa fortalecer a instituição, a gente precisa fortalecer a polícia judiciária, como eu disse no início da entrevista aqui com vocês, não só a Polícia Federal como a Polícia Civil. Se nós tivermos uma polícia mais forte, uma polícia que investiga e começar a trazer resultados, buscando desde o passado o que dá para buscar, e essa investigação que aconteceu agora, ela só teve essa resposta rápida porque nós acompanhamos em tempo real. Igual as pessoas ficando no imaginário popular, monitoramento, isso é em tempo real, né, senhores? A gente não consegue, né, ouvir, só se for em algum centro espírita para nós conseguirmos buscar alguma voz, mas infelizmente... Sobrenatural. Pois é, valer do sobrenatural, mas isso não é admitido como prova. Então também não vai resolver. Então fica aí a resposta nesse sentido. A gente vem fazendo, vem lutando, mas nós também temos as nossas limitações. Delegado, a pergunta que não quer calar. O senhor já ouviu aí há pouco a professora Neide Estelita, da Associação dos Aposentados, o Ney Viana, dos servidores municipais, presidente do sindicato, e os servidores, de modo geral, com salários atrasados, com 13º atrasado, com uma série de direitos não pagos devidamente. A saúde é um caos, a educação é um caos. A pergunta é, esses 60 milhões que foram roubados dos cofres públicos, a depender do senhor,
serão reintegrados aos cofres do município de Cabo Frio? Esperamos que sim. As medidas foram tomadas, a investigação já apontou. A decisão do Dr. Vinícius, juiz da primeira vara criminal de Cabo Frio, que compreendeu a magnitude, né, considera a decisão dele, né, palmas para a decisão dele também, decisão que entendeu, viu a sensibilidade da questão também, houve muita sensibilidade do judiciário, né, como eu disse também, já tinha falado do Ministério Público, para com a causa. Inclusive o juiz, né, permitiu que se liberasse certos áudios que vocês ouviram. Então ele levantou o sigilo do que poderia ser mostrado. Para que a sociedade tivesse acesso a essa podridão. Exatamente, para ter o efeito didático e não ficar o dito pelo não dito. Porque a gente vê uma série de posições e aí vem o outro lado e diz, não, isso não é verdade, não é bem assim, entendeu? Então o magistrado teve essa sensibilidade de... E isso nós vemos fazendo, vocês veem acontecendo em outros casos, de levantar o sigilo daquilo que pode ser levantado, para que venha conhecimento da sociedade. O retorno desse dinheiro, nós já apreendemos diversos veículos, houve o bloqueio das contas de todos os investigados, então o dinheiro realmente, né, tem dinheiro já mobilizado, se vai recuperar, né, os 60 milhões na integralidade, a gente sabe que não. Mas parte desse dinheiro, né, já foi, houve o bloqueio de bens, diversos bens. Vocês falavam, né, essa empresa Prime, quando entrou aqui, e aí o pessoal tem que tomar cuidado, tá? Esse nome Prime tem uma dezena de empresas com esse nome. Ah, também aqui é a Prime, até a minha Prime. Por favor, não vamos sair apedrejando ninguém. Deixa a polícia e a justiça fazer o trabalho. Né? A gente vê casos aí de repercussão, que a fulana é isso, é culpado, né, a escola que já foi, né, em São Paulo há tempos, é um triste exemplo. É verdade. Porque foi acusado de ter feito alguma coisa, depois viu-se. Então vamos também fazer a coisa a seu tempo. Tá? Identificamos fazendas, veículos, dinheiro, foram apreendidos quantias em dinheiro, relógios, carros no dia da operação. Então tem um grande material aí que isso aí a gente espera reverter aos cofres públicos. Falando nesse particular, eu vi também o Onei falando mais cedo, sobre a questão de ser ou não servidores públicos a fazer determinados trabalhos. Não vou entrar nesse mérito. Mas a verdade é que a empresa, né, a investigação, quando eu disse que a coisa aconteceu em tempo real, nós tivemos notícia de os caminhões dessa empresa já estavam aqui, escondidos num terreno, né, cobertos com a capa de plástico, já sabiam que ia entrar, né? Já sabiam que iam ser contratados emergencialmente. É uma coisa fabulosa, a gente falou no sobrenatural. O sobrenatural está aí. Exatamente. O sobrenatural nos rodeia, mais do que imaginamos. E aí daí partiu, houve o início, o start da investigação. E aí nós já identificamos os responsáveis e desde então, né, representamos pelo monitoramento telefônico das pessoas envolvidas e fomos vendo o número de envolvidos. E é para isso que se presta o monitoramento telefônico. Ver o grau de envolvimento e a participação de cada um.